A paz do Senhor, juventude! Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula na Escola Bíblica. Deus vai nos abençoar ricamente. Eu sou o pastor Suetônio. Deus abençoe todos vocês. A paz do Senhor, juventude. É um prazer estar nessa aula com vocês aqui hoje. Eu sou o João Guilherme. A paz do Senhor, jovens. Eu sou a Rafaela e é um prazer estar com vocês. A paz do Senhor, jovens. É um prazer muito grande estar aqui para mais uma lição. Eu sou a Kátia. Nós somos daqui da Igreja Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, Cariacica, Espírito Santo, Brasil. Sejam muito bem-vindos a esta aula. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, aproveite agora, se inscrevam, ficam à vontade e compartilha e dá um like aí, que será uma bênção a sua participação. Muito bem, a lição de hoje é a lição de número 2. Estamos agora nesse segundo trimestre e nós vamos estudar sobre Davi, como vamos estudar durante todo esse trimestre, a excelência no servir. Uma lição maravilhosa. Então vamos orar. Vamos orar então, jovens. Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor possa agora abrir nossas mentes e corações para a aula que será ministrada agora, Senhor. Que eles possam entender e captar tudo aquilo que o Senhor quer passar para eles, que eles possam ser excelentes em tudo que eles vão fazer, meu Pai. Que o Espírito Santo guie essa aula em cada momento, Senhor, em cada comentário, Senhor, em cada ensinamento que ela quer nos trazer, meu Pai. Que o Senhor possa agora adentrar o coração de cada um no nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, jovens, o meu nome é Luiz Fernando e hoje nós estamos aqui para a leitura bíblica em classe da lição número 2. Tá só começando o nosso trimestre e tem muita coisa pra gente aprender sobre Davi. Então vamos lá para essa leitura que tá muito interessante. O texto se encontra em 1 Samuel, capítulo 16, do verso 19 ao 23. Vamos lá. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, e um odre de vinho, e um cabrito, e enviou-as a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve presente com ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. Sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Esse foi o nosso texto de hoje. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Muito bem. A excelência no servir. Davi, tanto como jovem e durante toda a sua vida, depois como rei, como ministro, como profeta de Deus, tem muitos a nos ensinar nessa área do servir. E nós vamos então começar já analisando uma coisa muito interessante. Em cada lugar por onde Davi passava, ali ficava sua marca. Você que já leu sua história aí no Velho Testamento, você vai ver. Onde Davi passava e onde ele estava, algo de novo, de diferente acontecia. Essas marcas registradas que Davi deixava, eu queria destacar aqui nessa introdução, ele demonstrava excelência em tudo o que ele fazia, demonstrava competência, sensibilidade, demonstrava integridade em tudo, responsabilidade, dedicação, arte e inspiração, e também uma exemplar dependência divina. Durante toda a vida de Davi, nós encontramos Davi um homem sedento de Deus e uma dependência da presença de Deus. Ele nunca deixou de consultar o Senhor e buscar o Senhor para tomar uma decisão. E isso nós vamos aprender muito durante esta aula. Então nós vamos ver aí um currículo notável para um serviço excelente. Vamos falar um pouquinho desse currículo de Davi, bem no início da sua vida. Vamos começar então mostrando Davi inicialmente como um pastor de ovelhas. Coisa muito interessante, eu queria já até me dirigir a Kátia, bem no início da vida de Davi, quando o rei Saul, que era o rei na época, já estava em desobediência, já estava desorientado e um rei perturbado, sugeriram ao rei Saul para buscar alguém que sabia tocar bem, para tocar perante o rei, para que acalmasse o rei daquele tormento. E teve um servo de Saul que ele trouxe referências de um jovem que ninguém conhecia. Queria que a Kátia então falasse sobre essas referências desse jovem Davi. O serviço que Davi fazia era um
um serviço excelente. No início, era um serviço que vivia no campo, pastoreando as ovelhas. Era uma dedicação que corria risco. Nesse processo, nessa etapa, Davi aprendeu. Ele aprendeu a cuidar, conduzir, prover, acolher, defender suas ovelhas. Em 1 Samuel 16, verso 18, esse servo que conversou falando do currículo notável de Davi, ele deu uma credencial bem perfeita sobre o jovem Davi. Ele era o quê? Ele era músico admirável, ele era valente, ele era forte, destemido, guerreiro, ponderado nas palavras, animado e, acima de tudo o que eu disse aqui, o mais importante, o Senhor era com ele. Era um Aleluias. jovem destemido, não podemos esquecer, ele era o caçula de 8 irmãos, olha só, 8 homens. Ele era o caçula, filho de Jessé. A história nos mostra que ele, como caçula, ficava lá no campo, cuidando das ovelhas. Mas ele estava ali sendo forjado, sendo preparado. E ele, naquele serviço de pastor, ele buscou exatamente essa excelência e ser um homem excelente em tudo que ele fazia. O versículo de Zacarias, por exemplo, Zacarias 4, versículo 10, fala o seguinte, que nós não devemos desprezar os começos humildes. E Davi, antes dele ser um rei, ele foi excelente como pastor. Ou seja, ele era um jovem que dava a vida por suas ovelhas. Assim como no futuro ele daria a vida pelo reino de Israel. Então nós entendemos que onde quer que Davi foi durante sua história, tanto na sua juventude como quando ele foi adulto, na sua muita idade também, ele foi excelente. Ele soube valorizar os processos de Deus na vida dele. Ele soube valorizar a fase do pastoreio, a fase de rei. Então nós vemos que a excelência de Davi ia muito além daquilo que ele fazia. Porque tudo que ele fazia pela glória de Deus. Como a Bíblia diz, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Então Davi, ele não foi fiel só quando ele se tornou rei. Ele foi fiel desde o início da vida dele. Em nenhum momento a gente vê na Bíblia, relatos na Bíblia de Davi reclamando. Davi estava sempre ali disposto a estar cuidando, pastoreando aquelas ovelhas que prepararia ele para algo muito maior no futuro. É verdade, Rafaela. E às vezes muitas pessoas ficam naquela expectativa, quando eu chegar àquele posto, quando eu conquistar, quando eu estiver nessa posição, quando eu conseguir, aí sim, aí eu vou. Não importa a posição que você está hoje, nós estamos aprendendo aqui, você deve desde já ser excelente, ser eficiente, porque na hora certa Deus vai nos honrar. Deus, aleluia. Não é? Amém. E Davi também, ele foi corajoso e destemido. Por que Davi não deixou se abater quando ele foi duramente criticado pelo seu irmão Eliabe? Ele foi muito humilhado e criticado pelo seu irmão. Ele foi também criticado pelo rei Saul e depois ameaçado de morte por Golias. No entanto, ele demonstrou que era corajoso e destemido. Isso é uma coisa que me intriga muito, pastor Suetônio. Essa resiliência de Davi, essa coragem que ele tinha, o quão destemido ele era. Que vocês percebem que ele é um homem que toda a história dele, como a Bíblia narra, ele passou por várias dificuldades e dificuldades em diversas áreas da vida dele. E você vê que ele nunca deu ouvido às vozes dos homens à sua volta. Ele nunca olhou as circunstâncias ao seu redor como algo impossível para Deus. Ou seja, Davi, ele confiava totalmente em Deus. Para Davi, não importava o que os homens diziam dele, ou que caluniavam do nome dele, ou quem estava perseguindo ele, ou qual gigante ele iria enfrentar. O que importava para ele de verdade, é como a pastora Kátia falou, é o Deus que estava com ele. Então nós vemos Davi, como o próprio filho dele, Salomão, escreve em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Quando nós confiamos totalmente no Senhor, ele nos dá a solução para tudo na nossa vida. Não importa quem se levantar, quem falar mal de você, os gigantes se levantarem no caminho, as pessoas que te acusarem, se você sabe que Deus é com você, isso já basta, é o suficiente. E Davi, ele firmava o coração dele nisso. Davi, ele foi um homem diferente dos demais. Antes de Davi matar o gigante Golias, ele demonstrou que era corajoso e destemido quando ele matou o urso e o leão. Ou seja, já naquela época, ele já tinha uma ousadia, uma coragem de Deus, demonstrando que ele era diferente dos demais. E também, em meio a tudo isso que nós estamos falando, nós não podemos deixar de comentar talento admirável de Davi, um dom que ele recebeu maravilhoso, que marcou gerações durante os séculos e até hoje. Davi, ele era um músico excelente. Mesmo em meio a toda a agitação, em todos os desafios da vida, Davi, ele era um músico excelente. Ele era compositor,
ele era poeta, ele adorava o Senhor tocando a sua harpa. E isso é maravilhoso. E nós encontramos nos Salmos, lembrando, não são todos os 150 salmos que são de Davi. São cerca de 73 salmos que Davi escreveu. E nestes salmos, nós aprendemos, somos inspirados a orar, nós aprendemos a ter argumento na oração, nós aprendemos o caminho do arrependimento, da sensibilidade. Quantas músicas cantamos nas igrejas através dos salmos. Então, os salmos de Davi, eles são poderosos. Nós encontramos salmos proféticos, Davi falando os seus salmos através da poesia, através da música, sobre a vinda do Messias, sobre a vida de Jesus, sobre o seu sofrimento, a sua morte, a sua ressurreição. E tão interessante que Davi, em um salmo, ele falou: disse o Senhor ao meu Senhor. O próprio Cristo, ele citou esse texto que Davi falou no seu salmo para provar que ele era o Filho, o Messias. Isso é maravilhoso. Os salmos, além deles terem toda essa natureza profética, eles dizem muito sobre os estágios da vida de Davi. E nós aprendemos com os salmos, desses 73 salmos em média que Davi escreveu, a adorar a Deus em diversas situações. Vocês veem salmos onde Davi está numa completa calamidade na vida dele, onde parece que não tem mais saída. Ele adora o Senhor com seus salmos, ele expressa seus sentimentos ao Senhor. Vocês veem também salmos de muita alegria, de muito júbilo, ou também salmos onde ele expressa o amor dele à casa de Deus, o amor dele pela presença, aquilo que ele estava sentindo naquele momento. Então nós vemos que o Senhor usou Davi para que através dos salmos também nos ensinasse a louvar o Senhor em todo o tempo, em toda situação. Ou seja, não tem um momento específico que nós devemos louvar o Senhor, mas sim durante toda a nossa vida, durante todos os momentos dela, durante todas as circunstâncias, porque Ele merece ser louvado. A paz, Senhor, jovens, nós estamos aqui com a Vitória, paz. Vitória. Faz uma mímica do ministério que você atua aqui na igreja. Ai, calma. Mas aê! Qual que é esse ministério? Ministério de dança, chama-se no altar. Amém, obrigada, Vivi. Estamos aqui com o Douglas. Douglas. Faz uma mímica do ministério que você atua aqui na igreja. E que ministério é esse? Ministério de música. Amém, obrigada, Douglas. E estamos aqui com a Tainara. Tainara, faz uma mímica do ministério que você atua aqui na igreja. Amém, que ministério é esse, Thay? Secretaria. Obrigada. Estamos aqui com a Tainara. Tainara, eu vou pedir pra você fazer uma mímica do ministério que você atua aqui na igreja. E que ministério é esse? Multimídia. Amém, obrigada, Thay. A excelência de Deus em nós mediante sua presença, a presença de Deus em nossas vidas. Ao lermos a história de Davi, vemos uma vida muito intensa, agitada, cheia de altos e baixos. Como ele conseguia dar prioridade à presença de Deus em sua vida, Kátia? Era notável a vida de Davi, o seu desejo de agradar a Deus. Davi não teve uma vida espiritual oscilando. Quando tudo estava bem, ele estava ali adorando o Senhor, buscando o Senhor, agindo na orientação do Senhor. Quando as coisas estavam ruins, de batalhas, aí caía, ficava fraco, murmurava. Não, ele tinha uma vida constante em comunhão com Deus. E isso é maravilhoso. O cristão deve buscar de forma intensa, como Davi, a presença de Deus. O cristão, ele tem que estar em sintonia com o nosso Deus, como aprendemos com Davi. Davi, em todo tempo, procurava agradar a Deus. Ele procurava adorar ao Senhor. O respeito pelo eterno refletia essa realidade. A bússola de Davi não era centralizar no seu eu. Ele tinha um foco em adorar a Deus, em ouvir a Deus, as orientações do Senhor. E que nós possamos aprender dessa forma também. Você, jovem, que tem uma vida agitada como Davi, uma vida de muitos compromissos na escola, no serviço, enfim, com muitos projetos em sua cabeça para poder estar desenvolvendo, mas que você priorize, que você foque em agradar a Deus, em ouvir a Deus, em adorar ao Senhor em todo o tempo,
tempo com seus dons mesmos. Davi era músico, adorava o Senhor na música, mas que você possa adorar com os seus dons que Deus te deu. E era um jovem, um homem depois maduro, espiritual, que buscava a Deus. Nós aprendemos então com isso que em meio àquela intensidade, quando nós lemos a história de Davi, a gente fica impressionado. Mesmo assim, ele sabia administrar e dava prioridade à presença do Senhor. Buscar o Senhor. Daí onde vinha a sua excelência. Ele teve muitas oportunidades de andar e fazer as coisas de forma diferente do que aconteceu. Atitudes e conselhos errados que ele teve de pessoas que acompanhavam ele. Em 1 Samuel 24, nós vemos uma oportunidade que Davi teve de matar o rei. Ele ouviu as orientações de pessoas que acompanhavam ele a matar o rei Saul. Mas ele não deu ouvido. Por quê? Porque ele estava focado em ouvir as orientações do Senhor. Ele soube depender dos desígnios de Deus. E isso é maravilhoso quando nós focamos em ouvir o Senhor. Em meio a essa vida assim tão agitada e intensa de Davi, como que ele conseguia a excelência em tudo que ele fazia? E por que ele prosperava em tudo e era abençoado em tudo, Rafaela? Porque ele não negligenciava a presença de Deus. Davi, ele escolhia a melhor parte, que era a sua intimidade com o Senhor. Então, em meio a tudo que ele tinha que fazer, que ele tinha que cumprir, ele dava prioridade às coisas de Deus. E é somente assim que nós conseguiremos sair dessa superficialidade espiritual. Somente por meio das disciplinas cristãs, que é oração, jejum, leitura da palavra, estar junto com o corpo da igreja. Nós devemos tomar cuidado para não deixar o ativismo entrar na nossa vida. Às vezes nós falamos muito do mundo entrar na igreja, e é errado também, devemos prestar atenção nisso, mas às vezes nós estamos fazendo muita coisa para Deus também. Às vezes estamos na igreja todo dia, servindo, mas nós estamos esquecendo da nossa intimidade com Deus. Nós queremos fazer coisas para Deus, mas não queremos esse Deus. Queremos as bênçãos, mas não queremos o Deus da bênção. Então eu acho que é importante a gente estar analisando o nosso coração e entendendo que se nós priorizarmos as coisas de Deus, tudo na nossa vida vai ser acrescentado. Se a gente todos os dias pela manhã priorizar a oração, a leitura da palavra, a meditação, tudo que nós teremos que fazer durante o dia, Deus ele vai estar conduzindo. Devemos nos permitir ser guiados pelo Espírito Santo, ser conduzidos, porque o Espírito Santo ele vai direcionar todo o nosso dia, toda a nossa vida, se a gente depender totalmente dele, se entregarmos a primeira parte do nosso coração, da nossa vida, do nosso dia a ele. Sim. E Davi, ele foi cheio do Espírito Santo desde muito novo. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi quando ele recebeu a unção do profeta Samuel. E o interessante é que no Antigo Testamento, o Espírito do Senhor se apoderava das pessoas esporadicamente. Agora, no entanto, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi desde a sua juventude. Então, nós encontramos esse diferencial em Davi. Ele queria constantemente a presença de Deus, queria constantemente a presença do Senhor. Ele chegou a dizer uma certa vez: não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi, ele já era um prelúdio daquilo que Jesus quis para nós na nova aliança, que é um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Nós vemos, como foi dito antes, que várias pessoas tiveram contato com Deus, com o Espírito de Deus, mas em períodos periódicos. Mas Davi não, ele viveu, desde que ele foi ungido até o final de sua vida, ele tinha uma vida de intimidade e de relacionamento com o Espírito Santo. Vocês veem que Davi, por mais que, como fui falar na aula de hoje, ele tinha várias tarefas, várias ocupações, algo que ele não negociava por nada era a presença de Deus. Tem um versículo que ele fala que mais vale um dia na presença de Deus, nos átrios do Senhor, do que em qualquer outro lugar. Ou seja, Davi, o coração dele ansiava, a alma dele desfalecia pela presença de Deus. E o que ele tinha mais medo na vida dele não era perder o reino, não era perder a fama dele, não era perder aquilo que ele tinha conquistado, que Deus tinha dado pra ele, mas sim perder a presença de Deus. E isso é um ensinamento precioso para todos nós jovens, porque no mundo onde nós pensamos em ter tantas coisas, em conquistar tantas coisas, mas o diferencial do nosso coração, mediante a Deus, vai ser o nosso zelo pela presença dele. Davi, a coisa que ele mais queria era agradar a Deus, era manter a presença de Deus juntamente com ele, porque ele sabia que se por acaso a presença de Deus saísse dele, nada
nada mais teria sentido. Essa vida de Davi, de comunhão com o Espírito Santo, esse prelúdio que Deus nos mostra no Antigo Testamento daquilo que ele fez na Nova Aliança, nos mostra a importância de manter uma vida de intimidade com Deus e de cultivamento da presença de Deus em nosso coração. Olá, jovens. Vejam, uma pessoa intensa e com muitos afazeres como Davi, como ele conseguia fazer tantas coisas e com excelência? O segredo de Davi é o segredo de qualquer um que queira fazer as coisas com excelência. Davi priorizava as coisas de Deus. Todos os dias ele orava, ele meditava na palavra de Deus e depois desse crescimento do seu devocional com Deus é que ele partia para fazer qualquer outra coisa. Para ele, qualquer outra coisa poderia esperar, porque as suas primeiras escolhas era estar com Deus, como ele escreve nos seus salmos. E qualquer um que passe um tempo com Deus sairá mais bem preparado para participar de qualquer outro afazer humano. Deus era com Davi. Diz a Bíblia que Davi se conduzia com prudência em tudo quanto fazia, e Deus era com ele em todos os seus caminhos. Se você ler o texto bíblico, o texto repete isso 3 ou 4 vezes no mesmo capítulo. E Davi se conduzia com prudência em tudo, e Deus era com ele em tudo quanto fazia. Por que Davi fazia tudo com excelência? Porque Deus era com ele. Esse é o segredo meu e seu, de fazer qualquer coisa com excelência, se Deus fizer conosco. Deus abençoe você. Com isso, ele, desde jovem, ele já era preparado pelo Senhor. A excelência de Deus para cumprir uma missão difícil. Então nós vemos que Davi, muito novo, muito jovem, mas já preparado, ele foi convocado para o palácio. Então ele começou a encarar uma situação difícil. Ele foi para o palácio com uma missão dificílima, que seria acalmar o rei, tranquilizar o rei com a sua música, porque o rei estava atormentado por um espírito mau. Então, Kátia, por que Saul foi rejeitado por Deus a tal ponto de ser dominado por um espírito mau? E como Davi o ajudou quando ele ficava atormentado? Então, no início do reinado, Saul caminhou bem. Ele fez um bom reinado. Chegou até a profetizar. Lá em 1 Samuel 10 e 11 fala sobre isso. Constantemente, ele consultava o profeta Samuel, as orientações do Senhor. Só que durou pouco. Depois, ele negligenciou a vontade de Deus, desrespeitou a lei de Moisés, naquela época era por lei, passou a ter decisões infelizes e injustas com o seu povo. Com esse comportamento, o Espírito do Senhor saiu da vida de Saul. E aí veio um espírito mau que atormentava a vida de Saul. E aí é a hora da oportunidade que Davi teve, que o Senhor foi conduzindo tudo e canalizando para os seus propósitos. Davi foi apresentado então para o rei e ele chegava lá, tocava a sua música e o rei era liberto através da música, do louvor, da unção que Davi tinha. Isso é muito importante. Nós que cantamos, adoramos ao Senhor, ter essa unção de Deus, sabendo que através do louvor, através de músicas ou até mesmo de palavras, ministrações, podemos sim alcançar vidas que estão presas com o espírito maligno mesmo, e ele tem que sair em nome de Jesus com a unção do Espírito Santo de Deus. Nós aprendemos isso com a vida de Davi. Nesse contexto, o reino de Israel estava em apuros, que diz o tópico 2, um reino em apuros. Por quê? Porque Israel estava sendo governado então por um rei desviado, desorientado, atormentado, e tudo estava dando errado. E Davi foi exatamente para o palácio nesse momento, nesse contexto. E só que quando ele estava no palácio, ele já era um jovem que com o seu serviço, com a sua vida, então ele já demonstrava excelência, já chamava atenção, passou a ter amizade com o filho do rei, que foi Jonatas. Davi, naquele momento conturbado, ele poderia até se rebelar ali contra o rei, porque ele já tinha sido ungido
para ser rei de Israel, ele poderia se rebelar e tentar apressar aí esse cumprimento, mas observamos na história que Davi, ele ficou ali na posição dele como um servo excelente, servindo, sendo obediente. Depois ele precisou de fugir da presença de Saul e o reino estava em apuro, mas em nenhum momento ele fez nada dele mesmo. Ele esperou o momento de Deus e foi Deus que introduziu então Davi para depois, futuramente, ser o rei de Israel, unir Israel, e foi uma das melhores épocas da história de Israel, foi o reinado de Davi. Então, ele cumpriu essa missão. E qual é a nossa missão? Qual a nossa difícil missão? Davi, ele teve uma missão a cumprir e no decorrer da sua vida ele foi entendendo o propósito de Deus na vida dele. Muito bem, então Davi, ele encarou a sua missão. Ele encarou a sua missão no momento em que Israel estava um reino completamente desorientado, completamente sem direção, um reino que estava distanciado de Deus. Então ele foi na contramão de tudo isso. Então que você, jovem, aprenda em toda a fase da sua vida, busque a excelência pela fé, seja excelente, mas essa excelência tem que estar atrelada à presença de Deus. Se você fizer a sua parte, nos seus propósitos, nos seus sonhos, nos seus desejos de conquistar, de avançar, mas acima de tudo, não abrir mão da experiência com o Senhor, da presença do Senhor, você será um servo excelente e você será uma bênção em tudo, em tudo. A atitude de Davi fala alto, grita em nossos corações. Quando lemos a palavra e a história de Davi, a gente pode entender, não tem desculpa para vivermos uma vida desorientada. Davi o tempo todo foi orientado por Deus e sempre andou na contramão. Muitas pessoas atacando com suas palavras, dando conselhos errados. Então ele tinha tudo para ser o vítima, ele tinha tudo para poder ter desculpa, mas não. O foco dele era agradar a Deus. Que o exemplo de Davi possa falar profundamente em nossos corações e que nós possamos praticar no nosso dia a dia. E quando nós buscamos sempre agradar a Deus, o amor de Deus vai crescendo em nosso coração. Nós vamos cultivando esse amor e, consequentemente, o nosso foco vai ser anunciar esse amor para todos os povos, para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Então, que assim como Davi, nós possamos amar a Deus de todo o nosso coração, para que a gente seja luz no meio das trevas, para que a gente seja luz no mundo e que a gente consiga se apartar de tudo aquilo que nos afasta do Senhor e seguir realmente na contramão. O A.W. Tozer, ele tem uma frase que é muito interessante sobre o tema que nós estamos falando hoje, que diz o seguinte, que o Espírito Santo, ele é o Espírito da excelência. Ele nos capacita a fazer o melhor para a glória de Deus. Então nós vemos que Davi, mesmo em meio a tantas circunstâncias contrárias a ele carregava sobre ele a presença do Espírito Santo. Ele carregava sobre ele a unção do Espírito Santo. E isso era visível através do seu testemunho e de suas ações. Ou seja, não era ações sem testemunho, nem testemunho sem ações. Era algo que era intrínseco. Essas duas coisas. E Davi, ele é o nosso exemplo máximo, jovens, de buscar a presença de Deus, de respeitar a presença de Deus, de ter um testemunho que agrada a Deus. Vocês veem que, como foi falado no tópico anterior, ele chega num ambiente onde o rei Saul era possesso por demônios e o seu louvor, ele conseguia acalmar o rei, conseguia expulsar aqueles demônios. Então vocês veem que Davi, muito mais do que suas ações, ele falava com seu testemunho. E nós temos uma grande missão nessa terra, que é pregar a Deus, tanto com nossa boca como nosso testemunho. É pregar o que nós vivemos. Então, como Davi, onde você for, seja qualquer circunstância, seja qualquer ambiente, qualquer local, com qualquer pessoa, onde você estiver, elas têm que olhar para você e sentir paz, sentir o Espírito Santo através de você. Olhar para o seu rosto e ver o rosto de Cristo. E assim como Davi, você deve trazer a paz para esse mundo. A paz que o Senhor Jesus Cristo nos deixou com esse dom maravilhoso que é o dom do Espírito Santo. Que as pessoas vejam a evidência do Espírito Santo em você. Amém? E Davi, ele sempre foi um homem generoso, a generosidade. As pessoas viam nele a generosidade, a graça. Onde Davi estava, as pessoas queriam estar ao redor de Davi. Ele era um líder que as pessoas queriam seguir os seus passos. Ele aglomerava as pessoas facilmente, queria seguir. Olha que coisa linda. Jovem, não desperdice a sua juventude. Venha servir a noiva do Cordeiro. A juventude é o tempo propício para servir na obra de Deus. Vem servir a noiva do Cordeiro. Quando você serve, você está se dedicando pela noiva de Cristo. Vem servir a noiva do Cordeiro. Cristo Jesus, aquele que morreu por você, vem servir a noiva do Cordeiro. Aquele que nos deu vida, esperança e salvação.
vem servir a noiva do Cordeiro. Aquele que nos deu vida, esperança e salvação. Vem servir a noiva do Cordeiro. E que por amor também nos recompensará. Vem servir a noiva do Cordeiro. Jesus disse: ajuntem tesouros no céu. Vem servir a noiva do Cordeiro. E aí, como está o seu tesouro? Como está o seu galardão? Vem servir a noiva do Cordeiro. Vem ornamentar a noiva do Cordeiro. Que nós possamos então aprender com esta aula sobre essa excelência no servir. E com esta generosidade, nós queremos aproveitar a oportunidade e fazer o nosso ofertório. Nós queremos dar a oportunidade então à juventude de trazer a sua oferta na Escola Bíblica Dominical. Você pode fazer isso exatamente nesse momento, através das opções que tem aí na tela. Oferte, porque está sendo uma bênção essa transmissão da nossa Escola Bíblica online. Nós queremos também dar continuidade à nossa campanha dos 1000 valentes, com o propósito da aquisição deste imóvel que você está vendo aí, da Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho. Que Deus abençoe você ricamente. Deus, rodeado de glória, eis adorado. 24 horas os serafins cantam. Santo, Santo, incansavelmente, Santo, Santo. E eu, um homem tão falho e de impuros lábios, o que um Deus tão grande assim em mim. Peça pra Ele. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Levante as mãos. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir. Meu Deus, envia-me. E como dizer não para o teu chamado, se me deixo santo para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória. A paz do Senhor, jovens, tudo certo? Chegou o momento do nosso quiz! Quem era Davi quando jovem? Letra A, primogênito de Jessé, criado a regalias e amado por seus irmãos. Letra B, era rebelde e não atendeu ao chamado do rei Saul. Letra C, filho de Jessé, caçula de 8 irmãos, pastor de ovelhas, corajoso e destemido. Letra D, filho do profeta Samuel e por isso também se tornou profeta. Tempo na tela! E a resposta correta é letra C, filho de Jessé, caçula de 8 irmãos, pastor de ovelhas, corajoso e destemido. Próxima pergunta. Segundo a lição, qual foi a maior virtude de Davi? Letra A, um excelente pastor de ovelhas. Letra B, uma exemplar dependência da presença de Deus em sua vida. Letra C, exerceu seu reinado em todo Israel com excelência. Letra D, sua habilidade em tocar harpa e cantar. Tempo na tela!
E a resposta correta é a letra B, uma exemplar dependência da presença de Deus em sua vida. Próxima pergunta. Quais as marcas registradas que Davi deixava por onde passava? Letra A, excelência, competência e sensibilidade. Letra B, integridade, responsabilidade e dedicação. Letra C, arte, inspiração e total dependência de Deus. E letra D, todas as anteriores estão corretas. Tempo na tela. Bom, e se você respondeu a letra A, você errou, porque é a letra D, todas as alternativas anteriores. Próxima pergunta. Qual era o principal motivo pelo qual Davi prosperava em tudo que fazia? Letra A, porque demonstrava total dependência da presença de Deus. Letra B, era estrategista, eficiente e sabia administrar muito bem. Letra C, era guerreiro, corajoso, destemido e venceu todos os seus inimigos. Letra D, tinha pessoas capazes ao seu redor e o ajudava com aconselhamentos. Tempo na tela! E a resposta correta é a letra A, porque demonstrava uma total dependência da presença de Deus. E esse foi o nosso quiz de hoje. Tchau! Muito bem, nós finalizamos mais uma aula e sei que você foi edificado. Então nós vamos orar neste momento e agradecer a Deus por este momento tão importante. Rafaela, por favor. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade, Senhor, que o Senhor nos deu de estar aprendendo um pouco mais, Senhor, com essa história de Davi. Ó Deus, que nós possamos seguir este exemplo, Senhor, para as nossas vidas, ó Pai. Que o teu espírito de excelência venha se apoderar sobre nós e que venhamos buscar agradar o Senhor em todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, jovem! Deus abençoe.